Olá, pessoas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí. Conforme comentei em algumas turmas, eu estou gravando agora a correção de todos os exercícios de provas, né, que a gente elaborou. As provas, elas tinham alguns dentre esses exercícios, né? Você vai identificar alguns da sua prova e outros que não, mas aí que fique, né, já de estudo para quem for fazer recuperação, tá bom? Então, o primeiro exercício aqui pergunta qual que é o novo valor de um tênis que teve o preço reajustado a 25% do valor original, tá? Esses 25% então, vão ser sobre os R$ 80 iniciais, e esse exercício aqui eu vou resolver de regra de três. Lembrando que eu posso resolver por regra de três, posso utilizar lógicas decimais, a gente pode também trabalhar com as fórmulas. Nesse aqui, a gente vai trabalhar com regra de três. Eu vou variando ao longo dessa resolução. Tá legal? Então, vamos lá. Nós temos o preço original aqui de R$ 80, equivalendo a 100% do valor do tênis a princípio. Aí agora eu tenho duas opções para continuar a minha regra de três. Eu posso continuar essa regra de três considerando 25%, que é o aumento em si. Aí, se eu coloco 25% aqui, eu vou calcular o meu x, tá? X aqui. E calculando esse x, eu já chego ao. Perdão. Opa, cadê o zoom? Sumiu o zoom. Achei. Pronto. Calculando esse x, eu já chego no valor do aumento em si, né? Aí eu somo esse x aos 80 originais. Ou o que eu posso fazer também é como teve 25% de aumento, originalmente 100%, mais os 25% de aumento, o valor final é de 125%, tá? Então, se eu calcular o x assim, colocando 125% aqui, eu já alcanço o valor final, né? O original com o aumento já, tá bom? Então, resolvendo essa regra de três, nós temos que o x vai ser igual a 80 vezes 125 sobre 100. Porque o 100, né, ele multiplicaria o x pela regra de 3, iria passar dividindo, eu já passei direto. Aí a gente consegue cancelar um zero com outro zero aqui. Então, a gente vai fazer 8 vezes 125 dividido por 10. Então, vamos fazer aqui 125 vezes 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16. Com 4, 20. 8 vezes um, perdão, 8. Com 2, 10. Então, o nosso x aqui vai ficar 1.000 sobre 10. Lembrando que é sobre 10, né? Porque eu já cortei um zero. 1.000 dividido por 10, nossa resposta final aqui de R$ 100, tá bom? Lembrando, pessoal, nessa prova eu não descontei nota para quem não colocou unidade de medida, mas daqui em diante eu irei, tá bom? Então, se a pergunta é dentro de valores, você tem que colocar a sua resposta na moeda em questão, nosso caso, o real, tá bom? Prosseguindo, questão 2, nós temos o seguinte: em um restaurante, o preço do prato executivo é de R$ 45. Se o cliente deseja aplicar uma gorjeta de 10% sobre o valor, qual será o valor pago pelo prato? Então, aqui a gente tem outra questão de aumento percentual, no caso 10%. Nesse aqui não vou usar a regra de três, vou trabalhar com lógica, tá? Então, eu tenho que o meu total, o valor do prato, é de R$ 45, tá certo? E se eu quero descobrir quanto que é 10% disso, 10%, eu só tenho que pensar o seguinte: o total é 100%. 10%, então eu só preciso dar uma casinha na vírgula. 10%, então vai ser 4,50. Por que que eu ando só uma casinha na vírgula? Porque de 100 para 10 eu divido por 10. Então 45 dividido por 10 é só dar uma casinha na vírgula. Este valor aqui, ó, então é o meu valor da gorjeta.
É um pouco difícil escrever com o mouse, mas tá legível, né? Então, o valor total é o que eu pago pelo prato mais a gorjeta. Então, eu tenho que somar aqui 45 mais 4,50 ou 4,5, né? Eu falo 50 porque é real, né, em centavos aqui. Então, eu tenho aqui o meu valor final de 49,50. Então, a minha resposta em reais é de 49,50. Esses dois exercícios aqui, os considerados muito fáceis, tá? Para as provas. E com certeza você fez um desses daqui. Para os próximos exercícios aqui, o exercício 3 da minha lista, lembrando que não é a mesma sequência da sua prova, aqui estão todas as questões de prova juntas, tá? Todas as turmas. Nós temos a questão 3. Nós temos o desconto sucessivo. Nós temos um notebook de R$ 3.200 com dois descontos. Um primeiro de 15% na promoção e o segundo de 10% pagando em dinheiro ou Pix, tá? E atenção, aplicado ao valor obtido após o desconto inicial. Ou seja, esses 10% não serão aplicados aos 3.200 e sim ao valor já descontado de 15%. Esse aqui eu vou fazer usando a fórmula, tá? Então, eu sei que o valor final ele vai ser igual ao valor inicial que multiplica menos, porque é desconto, né? Por isso que é menos, se fosse aumento seria mais. O primeiro índice de desconto que multiplica menos o segundo índice de desconto. Lembrando que essa fórmula é universal, se fosse aumento é só trocar o menos por mais. Se tivesse mais índices de desconto, ia colocando menos e 3, menos e 4 e assim por diante, tá bom? Então, o valor final aqui que a gente tem vai ser igual a 3.200 que multiplica menos 0,15. Lembrando que é 0,15 e não 15, porque os is dessas fórmulas devem sempre ser colocados em decimal. Então, se em porcentagem é 15, eu divido por 100, chego em 0,15, tem o valor decimal. Tá legal? E aqui eu tenho menos 0,1. Então, a nossa conta aqui vai ser, para o valor final, perdão, 3.200 que multiplica 0,85 vezes 0,9. Aí, o valor final, para facilitar um pouco minha vida, detesto fazer conta com vírgula, eu vou fazer 32 vezes 85. Eu posso fazer essa mágica aqui porque eu estou multiplicando por 100 e dividindo por 100 os fatores, dois fatores dessa multiplicação. Então, o 3.200 eu estou dividindo por 100, né? Aí cancelo os zeros, né? Volta a vírgula para a esquerda, podemos nos referir assim também. E o 0,85 eu estou multiplicando por 100. E aí eu ando duas casinhas na vírgula. Eu posso fazer isso porque multiplicar por 100 um fator, dividir por 100 o outro, não muda nada, por isso que facilita a minha vida, tá bom? E o 0,9 por hora eu não mexi, então eu tenho ele quietinho aqui, tá bom? Então eu vou fazer o 32 vezes 85 aqui. Então 85 vezes 32. Então, 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 8, 16, com 17. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 8, 24, com 1, 25. Somando aqui, nós temos 0, 7 com 5, 12, sobe 1 com 1, 2 com 5, 7 e 2 aqui. Então, por enquanto, o meu valor final, ele vai ficar 2.720, que é a primeira parte dessa multiplicação de três fatores, que eu vou multiplicar por 0,9. E talvez tenha uma outra coisa aqui que você nunca pensou na sua vida, que você pode meio que dar uma roubada nesse vezes 0,9, porque pensa comigo, eu vou fazer 2720, 2.720
Não vou fazer vezes 0,9, porque depois eu vou ter que contar vírgula, que negócio chato e tal. Eu vou fazer vezes 9. Ah, mas vai mudar? Vai. Mas depois eu volto a essa mudança. Por quê? Multiplicando por 9, não por 0,9, é como se eu estivesse multiplicando por 10 antes de fazer essa conta, né? O 0,9 vira 9, porque eu multiplico ele por 10. Então, o que eu posso fazer é, resolve essa conta sem a vírgula e depois divide por 10. É só voltar a vírgula a uma casa. Tá tudo certo. 9 vezes 0. 0. Eita, peraí que o fio entortou o meu traço aqui. Pronto, agora vai dar certo. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. Sobe 1. 9 vezes 7, 63 com 1, 64. 9 vezes 2, 18 com 6, 24. Então, deu 24.480. Só que eu multipliquei isso aqui por 9 e não por 0,9. Então, se eu magicamente colocar uma casinha na vírgula aqui, é só colocar uma casinha na vírgula aqui. Olha que bonito, gente, fazer conta sem vírgula tão mais fácil. Então, eu chego aqui no valor final do meu desconto, lembrando sempre de colocar a unidade de R$ 2.448. Ok. O meu impulso é quase perguntar alguma dúvida, ninguém me responde, né, obviamente. Hábito é uma coisa, né, gente? Questão 4. Outra questão aqui de descontos sucessivos. Nesse caso, vou resolver por lógica, tá? Vamos variando aí a resolução. O preço inicial era de R$ 120 e são aplicados dois descontos sucessivos: 20% inicialmente pela promoção, mais 10% por pagamento em dinheiro ou Pix. Então, eu vou pensar o seguinte: a 20%, eu posso pensar que 20% é um quinto do total e dividir esse valor por 5, tá? Ah, mas eu não ia pensar isso. Como é que eu vou saber que 20% é um quinto? Bom, porque 100% dividido por 5 dá os 20, né? Mas se eu não pensar isso, o que que eu posso fazer para usar de lógica aqui para ser mais fácil? É, o nosso truque básico é descobrir 10%, que é andar uma casinha na vírgula. Isso aqui vai dar 12, certo? Então, se eu quero passar de 10 para 20%, ora bolas, é o dobro de 10%. Então, se 20% é o dobro de 10%, o valor também vai ser dobrado, de 12 para R$ 24. Esse é o valor do primeiro desconto. Então, se eu faço R$ 120 do meu valor original, menos 24 do primeiro desconto de 20%, eu tenho aqui R$ 96 depois do primeiro desconto, tá? Aí, R$ 96 vai receber um desconto de 10%. Lembrando aqui do nosso enunciado, esse 10% é aplicado ao valor obtido após o desconto inicial, por isso que eu tenho que fazer consecutivamente, tá? Não acumuladamente ou cumulativamente essas porcentagens de desconto, tá bom? Então, vamos aqui, R$ 96, eu quero 10% de desconto. Esses 10% andam de volta uma casinha na vírgula, 9,6. E aí eu já tenho o meu desconto da segunda etapa desses descontos. Então eu tenho que fazer 96 menos 9,6. Aqui, né, não tem muito como eu escapar da vírgula, então vamos fazer aqui. Na verdade até tem, mas acho que dá mais trabalho do que fazer a conta com a vírgula. Opa, não era isso que eu queria fazer. Espera aí. Vamos lá. 0 menos 6 não dá, então eu vou emprestar um desses 6, esse 6 vira um 5. 10 menos 6, 4. 5 menos 9 não dá, eu vou emprestar um desse 9, vai virar 15. 15 menos 9, perdão, 6. 8 menos nada, continua 8, conseguimos aqui 86,4. Como estamos falando em dinheiro, a gente coloca os centavos. R$ 86,40. Tá bom? Exercício 5 ainda considerado fácil, nós temos aumentos agora, sucessivos, com taxas diferentes. Né? Se for aumento com taxa constante, a gente chama isso de juros, né? Nós temos aqui uma escola de idiomas que ajusta a mensalidade semestralmente. Então, em janeiro, a mensalidade que era de R$ 200 no ano anterior aumenta em 8%. Então,
Vamos supor que até o final de 2023 pagava-se R$ 200, aí em janeiro de 2024 teve um aumento de 8%. Aí, em julho, vai ter um novo aumento de 5%, tá? Como são em datas posteriores, né? O segundo aumento ele é posterior ao primeiro aumento, logicamente, consecutivo, tá bom? Então, nesse caso, vou fazer por regra de três. Acho que eu só fiz um por regra de três por enquanto, né? Vou fazer mais um por regra de três. Então, nós temos R$ 200 como meu primeiro 100%, tá? E eu quero saber quanto que é 8% que vai ser o meu aumento. Lembrando que se eu calculasse 108%, eu já teria o valor aumentado e não o aumento isoladamente, tá bem? Calculo X. Então, o X vai ser igual 200 que multiplica por 8. O 100 multiplicaria o X, eu já vou passar ele dividindo. Lembrando que esse passar dividindo, né, é um truque pedagógico que a gente faz, no que na verdade acontece que eu estou dividindo por 100 dos dois lados. Eu corto esses zeros aqui, então eu fico só com 2 vezes 8 dividido por um. Dividido por um não faz diferença, 2 vezes 8 a tabuada me ensina que vale 16. Então, o primeiro aumento é de R$ 16. Então, se eu pagava 200 em 2023, em janeiro de 2024, com aumento de 8%, nós temos R$ 216. Aqui que está o truque da regra de 3, gente. Esse R$ 216 é o meu novo 100%. Eu não vou considerar isso 108%. Por quê? Porque em julho, quando ele sofreu o segundo reajuste, era o preço do momento, era o 100%, tá? E o novo aumento de 5% vai ser sobre esses 216, tá bom? E aqui vai ter um valor Y, Y. Eu vou chamar de Y porque já usei o X nesse exercício, tá bom? Mas não tem problema você chamar de X de novo, desde que você tenha aí organização suficiente para saber qual X é qual. Então, nós temos que o y ele vai ser igual a 216 vezes 5 dividido por 100. Agora, não tem muito como eu cortar zeros, porque não tem zero no meu numerador, que é a parte de cima da fração. Então, é, eu tenho duas opções aqui. Eu posso, de fato, simplificar, tá? Por quê? Eu tenho que o 100 é um múltiplo de 5, dá para simplificar essa fração. O 100 é par, dá para simplificar pelo 216. Ou eu posso simplesmente multiplicar o valor de cima, né, os valores de cima, 216 vezes 5, e dividir por 100. Neste caso, como eu dividi por 100, eu não vou simplificar nada, porque dividir por 100 é facinho, é só andar duas casas na vírgula, não simplifica. Não simplifica nada, tá bom? Desculpa o refluxo aí. Então, eu vou fazer o 216 vezes 5. Só que ao invés de montar 216 vezes 5 aquela coisa toda, pequeno lembrete, gente. Isso aqui é um jeito que eu faço conta de cabeça, tá? Eu vou escrever só porque eu estou explicando para vocês. Normalmente eu faria isso de cabeça. O que que eu vou pensar aqui? E lembrando que matemática é uma linguagem, sendo uma linguagem, eu posso me expressar de várias formas para dizer a mesma coisa. Então, o jeito que eu vou fazer aqui não precisa ser do jeito que você vai continuar fazendo suas multiplicações. Se você acha esse meu método, né, desagradável, faz o seu método de multiplicação, é a mesma coisa, tá bom, gente? Fiquem em paz. Então, aqui nós temos 216 vezes 5. Eu vou fazer 216 vezes 10. Por quê? Porque é fácil. É só colocar um zero. Fica 2.160. Ah, mas eu posso fazer isso? Posso fazer o que eu quiser na vida, né? A gente faz o que a gente quer da vida e tá tudo certo, tá bom? Então fica 2.160. Só que eu não preciso fazer vezes 10, eu preciso fazer vezes 5. Só que eu vou fazer isso aqui agora. Porque se eu tiver dividido por 2, 10 por 2 não é 5? Aí, se eu fizer 2.160 por 2, é como se eu tivesse também multiplicado por 5 desde o começo. E dividir por 2 é fácil. Dividir por 2 é a metade. Isso aqui vai dar 1.080. Então, o meu y, ele vai ser 1.080 dividido por 100, que é só andar duas casinhas na vírgula. Então, o meu segundo aumento é de R$ 10,80. Então, o meu valor final vai ser esse 216 mais 10,80, totalizando
226,80, tá? Essa é a mensalidade aí no segundo semestre do ano em questão, tá bom? Pessoal, alguma pergunta? Eu realmente falei isso. Olha a distração da pessoa. Eu falei alguma pergunta. Meu pai amado, eu preciso de um Valium. Ok, eu estou gravando e perguntei se as pessoas tinham pergunta. Jesus! Mas vamos lá, vamos para a questão 6. Depois a gente, né, não acredita quando o professor, né, precisa de um remédio. Vamos lá. Questão 6 aqui, então. Uma jovem recém-formada em fisioterapia quer abrir um estúdio de Pilates, então ela vai alugar o espaço e ela precisa dar o depósito calção, né? Para quem não conhece, depósito calção é uma grana que você precisa pagar pro seu locatário para garantir que você não vai estragar o local dele, né? Porque aí se você estragar, você não recebe esse depósito de volta ao final do contrato de aluguel. Então, esse valor é de R$ 1.000, ela não tinha esses R$ 1.000, então ela pediu emprestado para a mãe, que concedeu com 2% de juros simples ao mês, 6 meses depois. Sendo juros simples, eu posso trabalhar com regra de três, tá? Porque o juros simples é sempre aplicado ao valor inicial. Então, se eu tenho que R$ 1.000 equivale a 100%, eu quero saber quanto que vale 2%. Lembrando que regra de três, eu até posso fazer com juros compostos, mas é um pouco complexo. Então eu vou trabalhar normalmente só com juros simples, tá? É mais útil trabalhar só com juros simples quando eu falo de regra de três, tá bom? Opa, Jesus, que calor. Vamos lá. Vai ser um valor X aqui. Ah, eu posso perceber que é só colocar, né, um zero a mais? Pode, né? Porque, presta atenção, ó. Daqui para cá, ó, nessa linha, eu estou multiplicando por 10, né? 100 vezes 10 dá 1.000. Então, daqui para cá, eu também posso fazer isso. Vocês que, inclusive, em química estão em cálculo estequiométrico, gente, isso aqui salva a vida da gente, né? Então, esse valor de X vai ser de R$ 20. Como o valor do juro simples ele é aplicado sempre ao valor inicial, eu considero que vai ser todo mês mais R$ 20. Então, como são 6 meses vezes R$ 20, isso aqui resulta num juros total do período de 6 meses de R$ 120. Aí, o valor final ou montante, né, dessa dívida, 6 meses depois, considerando essa taxa de juros, é de R$ 1.120. R$ 1.000 do valor do empréstimo original, mais 120 do valor de juros adicionado, e essa é a nossa resposta. Tá bom? Exercício 7 ainda de juros simples. Vamos fazer este aqui pela fórmula, tá? Situação parecida, só que agora é um estudo de Pilates, o empréstimo é de 5.000 e a taxa é de 1,5%, com 10 meses de prazo do pagamento. Então, nós temos aqui, para juros simples, o valor final é igual o valor inicial, que multiplica 1 mais I vezes N. O valor final é o que eu quero descobrir, é o valor do final depois de 10 meses para devolver o empréstimo. O valor inicial do empréstimo é de R$ 5.000. O I, que é o que a gente precisa tomar mais cuidado, é 0,015. Lembrando, o I é a porcentagem dividido por 100, tá? Porque eu tenho que sair do porcento, tenho que dividir por esse 100 para chegar no valor decimal, tá bom? E multiplico por 10, porque essa taxa de juros é ao mês, são 10 meses, por isso eu multiplico por 10. Então, o meu valor final aqui é de 5.000, que multiplica 1 mais 0,15, multiplicado já por 10, né? Então, o meu valor final aqui vai ser de 5.000 vezes 1,15.
e vamos fazer essa multiplicação. Só que eu vou fazer essa multiplicação, né, me ajudando um pouquinho. Eu vou fazer 5 vezes 1.150. Eu vou fazer isso porque eu posso dividir esse aqui por 1.000, e aí vira 5, o que é só andar três casinhas na vírgula. E esse aqui, para compensar, eu vou multiplicar por 1.000, o que é andar novamente três casinhas na vírgula. Dessa forma, eu não tenho mais vírgula na multiplicação que eu vou fazer. É só fazer 5 vezes 1.150, que a gente faz aqui, vezes 1.150 e o 5 aqui. Então vamos lá, 5 vezes zero, zero, 5 vezes 5, 20, 5 sobe o 2, 5 vezes um, 5 com 2, 7, 5 vezes um, 5. Esse é o valor final devolvido, né, do empréstimo de 5.750 reais. Ok, indo para juros compostos agora. Aqui nós temos a situação do jovem com conta universitária, inclusive, nossa, que calor. Vocês vão viver essa vida de universitário em breve, se Deus quiser, né? Vão perceber que boa parte do dinheiro que vocês vão gastar vai ser com impressão, né? E Xerox. Xerox ainda é muito, muito útil no mundo universitário. É, então, nós temos aqui o gasto de R$ 500, só que esqueceu de pagar a fatura e 10 dias depois lembrou, então vai ter que pagar com juros. Juros compostos, dá para fazer regra de 3? Dá. Mas como são 10 dias, você vai ter que fazer 10 regras de 3, porque o aumento é acumulativo. Não é acumulativo, é consecutivo, melhor dizendo. Então é mais fácil a fórmula, tá? Sendo juros compostos, a nossa fórmula do valor final, também chamado de montante, é igual ao valor inicial, nesse caso a dívida inicial, se fosse investimento seria o capital inicial, que eu multiplico por 1 mais a minha taxa elevado a n. Lembrando que elevado é multiplicar uma coisa por ela mesma tantas vezes, tá? Então nós temos aqui o valor final igual ao valor inicial de R$ 500, que multiplica 1 mais o i é 0,5%. 0,5% eu tenho que dividir por 100, vai ficar 0,005 elevado a n, que são 10 dias. Como essa taxa de juros é ao dia, foram 10 dias, né? Eu tenho que ser coerente em relação a isso. Então, meu valor final aqui, ele vai ser de R$ 500 multiplicado por 1,005 elevado a 10. Como elevar a 10, fazer essa conta na unha demorar semana, você tem esse valor passado aqui no finalzinho do enunciado, e é isso que você vai usar, tá? Ele está claramente arredondado, tá? Depois eu faço a conta na calculadora só para vocês verem quanto que fica de verdade. Nós temos aqui, então, 500 vezes 1,051. Então, a gente vai fazer essa conta aqui. Para diminuir o número de vírgulas, eu vou fazer 5 vezes 105,1, tá? Eu posso fazer isso lembrando, né, andando casinhas na vírgula, duas num fator da multiplicação para a esquerda e duas casinhas para a direita no outro fator da multiplicação. Então, vamos fazer essa conta aqui do lado, esse cálculo auxiliar. Eu digo auxiliar porque não faz parte do processo da resposta propriamente dito, né? Mas eu preciso fazê-lo para conseguir chegar na resposta. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 0, 0 com 2, 2. 5 vezes 1, 5. Uma casinha da vírgula, que eu volto aqui. Então, o meu valor final pago nesta situação é de R$ 525,25 e 50 centavos, perdão. Esse enunciado do jovem universitário esquecido não tem nada a ver com nenhuma realidade presente ou passada da minha vida. Mentira, tem sim. Questão 10. Nós temos aqui um outro jovem, esse aqui um pouco mais irresponsável, gastou R$ 10.000 no cartão de crédito, não sabia pagar depois.
Aí ele foi protelando, atrasou a dívida em 12 dias, né? E depois teve que pedir dinheiro emprestado para o pai. Aí esse banco é um pouquinho pior, ele tem um juros compostos de 0,8% ao dia e ele precisa pagar. E ele vai pedir todo esse dinheiro emprestadinho para o papai. Então, juros compostos, vamos de fórmula, tá? O valor final é igual. Eu não vou repetir a fórmula, tá, gente? Tá aqui em cima, mas eu vou colocar o valor direto. O valor inicial, 10.000, que multiplica mais a taxa de juros, 0,8%, passa para decimal dividindo por 100, elevado a 12, porque foram 12 dias. Então, o valor final da dívida é de R$ 10.000, que vai multiplicar 1,008 elevado a 12. O valor dessa potência simpática que foi passada pelo enunciado está aqui. E aí nós temos então 10.000 que multiplica 1,10034. Aí o que acontece? Nós temos um, dois, três, quatro zeros, então vou mandar na vírgula. Uma, duas, três, quatro casas. Aí, chegando na resposta, o nosso valor final vai ser igual a R$ 11.003,40. Essa é a nossa resposta final. Pessoal, dica para vida, tá? Dica bem prática. Se você fingir que a dívida não chegou, ela não vai sumir, tá? Os problemas não somem só porque a gente espera um tempo, normalmente, tá? É, não adianta esperar, a dívida vai continuar lá, né? Então paga logo. As últimas duas questões aqui, as questões mais difíceis das provas, nós temos a comparação de juros simples com juros compostos, né? Aqui nós temos dois exercícios que têm a mesma estrutura, tá? Eu tenho investimento em juros simples e juros compostos. E eu quero saber a taxa de juros compostos, eu quero saber essa taxa I, que é anual, tá? Sabendo que os montantes são iguais em ambas as opções, tá? Eu quero determinar o valor de I. Os dois exercícios, o 11 e o 12 aqui, têm a mesma estrutura, tá bom? Então, eu tenho que lembrar. Para juros simples, a fórmula do juros simples, vou colocar um S aqui de simples, valor final de juros simples, é igual ao valor inicial, que multiplica 1 mais I vezes N. Essa é a fórmula de juros simples. Agora, o valor final de juros compostos é igual ao valor inicial vezes 1 mais I, que é a taxa, né? Elevado a N. Lembrando que o I é a taxa de juros, sempre dividido por 100, nunca coloco a porcentagem, tá bom? E o N é o número de períodos que se passaram. Como essas taxas têm capitalização anual, né? São taxas anuais, então nós vamos falar em anos esse N. Agora, vamos lá. Esse valor final aqui do simples, o montante também, tem que ser igual a esse aqui. É isso que o enunciado ele me falou, tá? Agora vamos pensar na matemática da coisa. Se os valores finais são iguais, as fórmulas que o representam também serão iguais. Isso aqui, as fórmulas que os representam, né, também vão ser iguais. Então, essas duas partes que eu grifei em rosa vão ser iguais, tá? O princípio do exercício é que a gente tem esse raciocínio. Então, como que eu vou chegar numa resposta aqui? O valor inicial, nos dois casos, é de R$ 5.000. Para juros simples, o valor da taxa é conhecido, é 6% ao ano. Então, 0,06. E são 5 anos de investimento. Isso tem que ser igual à outra parte rosa. O valor inicial do investimento a juros compostos, também 5.000, que multiplica 1 mais I. Lembrando que esse I eu não sei, eu quero calcular ele, não vai me colocar um 6% aqui, por favor, tá? Ele quer o valor do I para juros compostos, elevado a 5. Como eu tenho dois produtos, né, duas multiplicações dos dois lados da igualdade, e eu tenho um fator igual,
que é os 5.000, eu posso cancelar os 5.000 aqui, né? Eles vão ser cancelados. Aí, eu tenho 1 mais 0,06 vezes 5 vai dar 0,3, tá? É só pensar que 6 vezes 5 é 30, o equivalente, então, com a vírgula é 0,30, mas esse zero depois não precisa. Isso aqui vai ser igual a 1 mais i elevado a 5. Já falei sobre isso em sala na correção com vocês. Não distribua o expoente numa soma, pelo amor de Deus, tá? Nós temos 1,3 é igual a 1 mais i elevado à quinta. Então, se eu não posso distribuir, eu preciso lembrar que a operação inversa da potência é a raiz. Então, eu vou tirar a raiz de índice 5, porque é a quinta potência, de 1,3. Isso vale 1 mais i. Aí, o dado do enunciado me ajuda bastantão aqui. Nós sabemos que a raiz quinta de 1,3 é esse número bonito aqui de Jesus. Então, nós temos 1,05. Opa, que 5 maravilhoso. Vamos sentar de novo. 5, 3, 8, 7, 4 vezes 10 a menos 6, que é igual a 1 mais i. Vou passar esse 1 subtraindo. Então, vai ficar 1,053,874 vezes 10 a menos 6 menos 1 igual ao i. Deixa eu dar uma espaçada aqui. Lembrando agora o seguinte, eu não posso simplesmente subtrair esse 1 daqui, tá? Porque aqui eu tenho uma multiplicação, notação científica, por mais que isso não seja notação científica adequada, né? Porque eu tenho vários números aí significativos, né? Eu preciso resolver essa multiplicação, tá? Desse vezes 10 a menos 6. Resolvo isso andando as casas na vírgula. Como o meu expoente é negativo, eu ando para a esquerda 6 casinhas. Então, eu tenho que 1,053,874 menos 1 é igual ao i. Portanto, i vale 0,0538, Jesus, 4. Em porcentagem, isso equivale a 5,39%. Eu vou arredondar porque eu cansei de escrever esse número todo, tá bom? Então, isso é coerente com o nosso esperado, porque os juros compostos eles rendem sobre eles mesmos, então, para ter o mesmo montante no final, eu preciso de uma taxa menor em relação a juros simples, tá bom? Lembrando que o princípio do exercício 12 é o mesmo do 11, eu não vou reescrever essa explicação, tá? Vamos direto para as contas. Nós temos no juros simples R$ 8.000 de valor inicial, 1 mais a taxa de 9% aplicado por 4 anos. Isso vai ser igual ao valor dos juros compostos, que são R$ 8.000 também, 1 mais i elevado aos 4 anos. Agora, nós cancelamos esses 8.000, porque, né? Igualzinho. 0,09 vezes 4. Pensa, 9 vezes 4 vai dar 36. Então, vai ser 0,36. Então, 1 mais 0,36 é igual a 1 mais i elevado à quarta. E mesma coisa. Vou tirar a raiz quarta. A raiz quarta de 1,36 é igual a 1 mais i. A raiz quarta de 1,36 é dada no enunciado, está aqui. Então, nós temos 1,079,903, esse 9 parece um 4, 0,3 vezes 10 a menos 6 é igual a 1 mais i. Andando as casinhas na vírgula, 1,0799903 menos 1 vale o i. Então, o meu i
vale 0,0799903 ou aproximadamente 8%. Então, chegamos aqui à resposta do último exercício presente nas provas. Espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida, podem assistir de novo para esse serve o vídeo, né? Mas podem me procurar na escola também. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Jesus e até a próxima.